A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Miqueias Uquias, aqui do canal Miqueias e Rayane. Mas agora o canal se chama Uquias Vieira. A minha esposa ela sugeriu eu mudar o nome do canal, Uquias Vieira. E com a ajuda dela, nós fizemos esse cenário. E aí, vocês gostaram? Minha mulher é incrível. Vamos lá. Já estudamos primeiro trimestre de 2026 a Santíssima Trindade. Segundo trimestre, homens dos quais o mundo não era digno. Essa lição aqui, a de adulto, que está sendo estudada atualmente, que vai ser começada a estudar, na verdade. Ela vai começar agora em 12 de abril de 2026. A fé de Abraão nas promessas de Deus. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Mas também a lição de juvenis, segundo trimestre de 2026, de 15 a 17 anos. O que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Vamos lá estudar a palavra de Deus? Jesus se fez carne por amor a nós. Anota aí cada versículo que iremos citar e iremos usar a lição e também vamos usar como complemento, não outros livros. Você pode utilizar sendo a Bíblia Sagrada como meio de manual de fé. Eu oriento a você usar unicamente a Bíblia. Se for um orientador bíblico, um orientador que você tem respaldo bíblico que ele está falando, você pode usar. Mas saiba que o único meio de manual do cristão que serve a Deus verdadeiramente convertido é a Bíblia Sagrada. Não é outra, ela não pode ser substituída. Ela não é apenas um livrinho, ela é o livro sagrado. Jesus se fez carne por amor a nós. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Segunda-feira, João, capítulo 1, verso 1. Jesus, o Verbo encarnado. Terça-feira, João, capítulo 1, versículo 12. Jesus, o Salvador. Quarta-feira, João, verso 1 ao 9. Jesus é a luz do mundo. Quinta-feira, João, capítulo 14, verso 6. Jesus, o caminho de volta para Deus. Sexta-feira, Mateus 18 e 11. Jesus veio para salvar os perdidos. Sábado, 1 Timóteo 2 e 5. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Vamos lá estudar a palavra de Deus. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 1, verso 1, 5, 9 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam,
dei-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Por que ele se fez carne? Primeiramente, vamos entender aqui. O comentarista da lição fala assim: foi preciso abrir mão temporariamente da sua glória. Você já parou para pensar porque Cristo teve de deixar o céu e vir a este mundo da forma humana? Jesus ele veio em carne e osso. Ele nasceu no ventre de Maria, quando ele estava sendo formado ali, porque ele precisava de um útero para nascer. Ele não viria de uma espaçonave. Ele não viria de algo sobrenatural. Viria de uma forma natural. Se ele viria humano, ele viria da forma natural que os humanos veem, na parte do útero feminino. Glória a Deus. Mas a diferença de Jesus, do ponto-chave, que Maria não teve relação com José para ele nascer, foi o milagre a qual o Deus Todo-Poderoso, a qual Isaías profetiza em capítulo 7, verso 14. Dará um sinal e um menino nasceu, uma virgem, um sinal. Isaías 7, 14. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Isaías capítulo 7, verso 14. Vamos lá verificar para que possamos acompanhar a leitura em classe. Isaías capítulo 7, verso 14. Está escrito assim a palavra de Deus: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis com a virgem, apontando para quem? Para Maria, conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que quando a Bíblia ela fala a respeito de Jesus, ela aponta para Jesus como filho unigênito, não primogênito. Não. Jesus não teve um segundo irmão. Jesus não teve um terceiro irmão. Ele foi e é unigênito, único. Deus só teve um filho. E nós, quando cremos em Cristo Jesus, Paulo vai dizer nas cartas em Romanos que nós somos filhos por adoção. Ou seja, nós somos filhos adotivos. Nós não somos filhos herdeiro. Nós passa a ser co-herdeiro quando a gente aceita Cristo como único e suficiente Salvador. Mas Cristo quer o co-herdeiro, o herdeiro de tudo. Nós passar a participação do reino de Deus a partir do momento que aceitamos a Cristo e se convertemos verdadeiramente a Cristo. Quando Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, o novo nascimento ele começa a produzir em nós. E esse homem que pisou aqui na terra em carne e osso, ele começa a produzir aquilo que a filosofia, a psicologia não consegue fazer. Uma transformação, um convertimento por dentro e por fora. Onde a sociedade o desprezava, onde a sociedade não conseguia resolver com as condições financeiras a qual o sistema tem em suas mãos, mas o Espírito Santo, que é gratuito
gratuitamente, que veio o Consolador, que não precisa parcelar em várias parcelas, ou 10% para você ser salvo, ou contribuir com ofertas, cestas básicas, não. Cristo veio e morreu aqui de bom grado, em carne e osso. Ele não veio em espírito. Espírito não morre. Ele não veio em teofania. Ele não veio com a figura de um anjo angelical. Ele não veio com asas. Ele não veio flutuando. Ele veio humano. 100% Deus e 100% homem. Ele, como 100% Deus, ele está todo o controle em suas mãos. Ele não perdia o controle. Ele, como 100% Deus, ele controlava a natureza, ele fazia coisas extraordinárias. Fazia cego enxergar, multiplicação de pão em peixe, fazia água transformar em vinho, andava sobre as águas. Um homem natural não consegue fazer isso. Simplesmente fazer um lodo e fazer aquela pessoa enxergar. Apesar que a Bíblia vai relatar que falsos profetas, durante até a volta de Cristo, se possível for, em Mateus 24 fala que vai enganar, se possível, até os eleitos, ou seja, os escolhidos. Aqueles que aceitaram a Cristo, que estão perseverando, que permaneceram firmes, em meio às aflições e diversidade, e não negaram o seu nome. Se possível, ou seja, existe uma condição, essa palavra se, ela é condicional. Se possível, há uma possibilidade de ser enganado. Se possível. Se possível. Há uma possibilidade de ser enganado. Então, por isso que ele fala, vigiai, sede prudente como a serpente, não seja como nécio, fique atento, olhe, preste atenção, não seja muito bobo. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando a lição, ele morreu em nosso lugar. A morte de cruz era um dos sacrifícios mais ordinários, mais que as pessoas odiavam. Era um castigo a qual ninguém queria passar. Era a pior humilhação. Era a qual coisas que ninguém queria ver e passar por perto ali de Golgotá. Quando Jesus passou por toda aquela situação de 40 chicotadas, ser humilhado, escarnecido, cuspido, bufeteado, mas ficou em silêncio como cordeiro mudo, como ovelha muda. Como o profeta Isaías vai dizer lá, no capítulo 53. Esse sacrifício que Cristo fez, para você que não entende aquilo que o cristianismo prega, pode até ser bizarro, loucura, mas você parou para pensar que as pessoas fazem sacrifício de tolo, sobe coisas que não tem necessidade. Bota botijão de gás na cabeça, fogão na cabeça, pesos e mais pesos, saco de cimento, mas Cristo já morreu por você. Não precisa você fazer mais sacrifício nenhum. Você não vai suportar nem o peso que Jesus suportou. Então não queira carregar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a dele, que já carregou. Mas o Cristo a qual eu prego está vivo. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu, foi sacrificado, foi embalsamado o seu corpo. Maria foi lá ver o corpo. E o anjo apareceu e disse, o que procuras, Maria, melhor dizendo, corrigindo.
o vivo entre os mortos. Ele não está aqui mais. Vai lá avisar aos teus irmãos. Glória a Deus. A morte do antigo no mundo antigo. No mundo antigo, a morte era algo que causava pavor. Quem sabe essa tem sido uma razão dos discípulos terem ficado tão abatidos e decepcionados a verem aqueles que eles acreditavam que iria libertar Israel da opressão romana e ser crucificado e morto. Por isso que você entende que os discípulos ficaram com medo, assustados, abismados. Pedro negou a Jesus. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Uma das profecias a qual o profetas profetizou a respeito disso, que eles ia vender. Muito até os dias atuais discutem e desejam saber que foram o culpado e responsável pela morte de Jesus. Os culpados não foram judeus e nem mesmo romano. Toda a humanidade foi responsável pela morte do Filho de Deus, porque todos pecaram. Observe, todos pecaram, sem exceção. Romanos capítulo 3, 2, Romanos capítulo 3 e 23. O apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram, todos. De Adão até a época de João Batista. Todos pecaram, todos, sem exceção. Não escapou um. Todos. Então, Cristo, ele foi morto em meu lugar. Aquela maldição que estava sobre ele, estaria sobre cada um de nós. Mas ele carregou aquele fardo que eu não suportaria. Ele suportou cada pedrada de palavras, coisas a qual você não queria ouvir. Ele foi chamado de tudo aquilo que você não queria nem queria saber e ouvir. E talvez se ouvisse, queria usar da força do braço. Mas o Filho de Deus, humilde, simples, manso, ele sempre ensinando com a sua vida. Não somente com as palavras, mas com a sua conduta e caráter e exemplo de verdade. Glória a Deus. Para encerrarmos, 3.2, acompanhe comigo. O sacrifício voluntário. Jesus entregou-se por nós voluntária, inteiramente como homem, experimentou a dor física, emocional e sua agonia foi devastada. Jesus sempre teve claro para o seu discípulo que ele veio para o mundo não somente para ensinar, curar, anunciar o reino de Deus, mas para morrer por toda a humanidade. Você já pensou para pensar que tudo que ele fez sofreu por amor de nós? Ele não veio a este mundo tenebroso por causa deste mesmo. Todavia, Jesus veio para nós salvar. Embora o Salvador tenha sido acusado de blasfêmia, de traição e um corte civil, ele não foi apenas vítima da injustiça cometida pelo Sinério ou por Pilatos. Jesus foi punido diante de Deus em nosso lugar por amor à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não deu prata, não deu ouro, diamante, a qual os homens procuram, dólares, não. Ele deu seu Filho, o maior presente, a maior riqueza que ele tem em suas mãos. O Filho do Deus Altíssimo. Ele entregou como forma de presentear. E se você quer receber esse presente de bom grado da parte de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, creia em Jesus Cristo. Se você estiver em sua casa, dobre o seu joelho e confesse a Jesus como o único e suficiente Salvador. E creia que Ele é poderoso para perdoar de todos os pecados. Creia que Jesus, Ele pode transformar a tua vida. Ele pode resgatar a teu casamento. Ele pode restituir
aquilo que foi perdido. Ele vai transformar aquilo que você não consegue transformar. Ele vai arrancar aquilo que você não consegue tirar com suas próprias mãos carnal. Então o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, ele vai dar força, vai dar graça, ele vai te sustentar em meio às tempestades desta vida. Permaneça, olhe para frente e não para o homem, e saiba que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. João capítulo 14, verso 6. José passou por Jesus. Maria passou pelo caminho que foi Jesus. Marcos passou pelo caminho que é Jesus. Lucas passou pelo caminho que é Jesus. Todos. Paulo passou pelo caminho que é Jesus. Todos. Moisés passou pelo caminho que é Jesus. Abraão passou pelo caminho que é Jesus. Do Antigo ao Novo Testamento, ele se completa, é o arroz e feijão, é o casamento completo, macho e fêmea. Que Deus vos abençoe. Siga o exemplo de Cristo, que é o maior exemplo para essa geração corrompida. Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus vos abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dê joinha e comente aqui em nosso canal. O Quias Vieira. Deus abençoe.